O céu aparece na reunião e faz todos se arrepender da humilhação à menina necessitada. Era uma manhã ensolarada, mas a atmosfera na escola era densa, como tempestade. Doce, com seus cabelos cacheados e uma camiseta viva, entrou no colégio que exalava riqueza e pretensão. As paredes de mármore e os uniformes impecáveis pareciam sussurrar que ela não pertencia ali. Sua mãe, que todos sabiam ser a esposa do poderoso presidente do Grupo M, estava do lado de fora. Um sorriso nervoso no rosto, enquanto Doce sentiu o peso dos olhares críticos dos alunos e até mesmo das mães. Olha lá a menina de classe baixa, cochichavam as mais ricas, já paradas em grupos, como hienas esperando a presa. No intervalo, a rivalidade se intensificou com a aparição de Shenjin, uma ambiciosa mãe que acreditava que o status e o dinheiro eram tudo. Ela olhou para Doce com desdém, e seus olhos fritavam como uma panela podre, queimando cada gota de autoestima da garota. Sua mãe é uma simples esposa, não é? As horas passaram lentamente, e a balança da aceitação parecia estar pesada contra Doce. Quando a reunião escolar começou, uma tensão insuportável preenchia o ar. E então, a porta se abriu. O CEO do Grupo M entrou, e todos se calaram. Seu olhar era firme, mas logo notou a expressão de descrédito do grupo. Eu ouvi sobre a humilhação que uma garotinha hoje enfrentou, iniciou ele, com uma voz que ecoava como um trovão. Doce prendeu a respiração, o coração disparado. Ele olhou fixamente para Shenjin. Você não tem ideia do que realmente significa ser forte, não é? A revelação foi como um raio. Shenjin, que sempre se apresentava como a mãe perfeita, começou a tremer. O murmúrio se espalhou pela sala. Ela falsificou documentos, disseram. Ela não é quem diz ser. O choque era palpável. Doce percebeu que por trás da fachada de prepotência, todos estavam tão intimidados quanto ela. A sala ainda estava em clamor quando a verdade surgiu. Shenjin havia apenas se apresentado no mundo da elite, mas na real não passava de uma ilusão. O silêncio demorou a chegar, mas o estrondo de seu juízo chegou com força. Doce, ainda tremendo, percebeu que a luta pela aceitação não era apenas dela. Todos ali estavam, de alguma forma, usando máscaras. E assim, entre os ecos de murmúrios e olhares perplexos, uma pergunta pairava no ar. Será que a aceitação que Doce tanto buscava estava mais distante do que ela poderia imaginar, agora que as verdadeiras facetas das relações sociais foram expostas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Do momento em que a revelação sobre Shenjin ecoou pela sala, a atmosfera mudou. Doce sentiu um frio na barriga. Os sussurros, antes dirigidos a ela, agora se voltavam contra Shenjin, e a sala estava em frenesi. Os rostos, antes de desprezo, agora exibiam curiosidade maliciosa. Ela não é quem diz ser. Como pôde enganar a todos nós? As vozes se entrelaçavam, criando um coro sombrio. Mas então, no meio da confusão, a porta da sala se abriu violentamente. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e olhos arregalados, adentrou, ofegante. Ela parecia estar em um estado de choque. É verdade! É tudo verdade! Ela gritou, chamando a atenção de todos. Eu sou a mãe de Doce, a verdadeira esposa do presidente do Grupo M. Um silêncio absoluto tomou conta. Ninguém poderia imaginar que o turbilhão emocional do momento pudesse ser ainda maior. Doce ficou paralisada. Seu coração disparou. Olhando para a mulher, tudo o que ela sentia era confusão. O que você está dizendo? Por quê?
A voz tremendo, quase inaudível. Eu sou a esposa legítima dele. Fui embora porque ele me abandonou por Shenjin. A mulher disse, e as palavras a encheram de dor, seus olhos brilhando com lágrimas. Você não sabe. Ele me deixou por ela, e eu lutei para me manter longe. Mas agora, tudo isso está exposto. A revelação caiu como uma bomba na sala. Shenjin, que antes parecia ser a rainha, agora estava com o olhar perdido, o rosto pálido. Você está louca? Isso é ridículo, tentou argumentar, mas sua voz falhou, drenada de qualquer poder que tinha. Os alunos começaram a murmurar novamente, mas desta vez era um misto de choque e compaixão por Doce e sua mãe. As expressões de desprezo tornaram-se empatia. O clima na sala mudou. Todos estavam confusos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que antes parecia tão claro. Doce sentiu uma onda de raiva e tristeza. O que significava tudo isso agora? Sua mãe, tão forte, tão resoluta, estava ligada a uma história de traição que ela nunca soube. "Por que você não me contou?" perguntou Doce, a voz cortante. Sua mãe hesitou, os olhos repletos de dor. "Eu queria te proteger. Eu não queria que você enfrentasse isso. Mas agora é hora de saber a verdade." Enquanto isso, Shenjin, em meio ao colapso, começou a chorar. O cenário era surreal. A rivalidade antiga entre as duas mulheres agora se tornara um compartilhamento involuntário de uma tragédia coletiva. E quem eram, na verdade, essas mulheres, se não presas de uma teia de mentiras? Você não percebe o que fez? Você destruiu tudo! A mãe de Doce gritou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Mas em vez de se defender, Shenjin se deixou afundar na culpa. A sala, agora carregada de emoção, parecia girar, e Doce ficou sem palavras, confusa sobre seu lugar. A verdade sobre quem era sua família, a traição, a humilhação que sua mãe sofreu, tudo isso pesava sobre ela. O mundo não era o que parecia. Entre olhares perplexos e um turbilhão de sentimentos, a pergunta pairou no ar. Como essa nova verdade iria moldar o futuro de Doce? O que viria depois de um terremoto tão devastador na pequena ilha de ilusão em que vivera? A esperança se misturava ao desespero, e a história estava longe de acabar. Do momento em que a revelação sobre Shenjin ecoou pela sala, a atmosfera mudou. Doce sentiu um frio na barriga. Os sussurros, antes dirigidos a ela, agora se voltavam contra Shenjin, e a sala estava em frenesi. Os rostos, antes de desprezo, agora exibiam curiosidade maliciosa. Ela não é quem diz ser. Como pôde enganar a todos nós? As vozes se entrelaçavam, criando um coro sombrio. Mas então, no meio da confusão, a porta da sala se abriu violentamente. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos arregalados adentrou, ofegante. Ela parecia estar em um estado de choque. "É verdade. É tudo verdade!" Ela gritou, chamando a atenção de todos. "Eu sou a mãe de Doce, a verdadeira esposa do presidente do Grupo M." Um silêncio absoluto tomou conta. Ninguém poderia imaginar que o turbilhão emocional do momento pudesse ser ainda maior. Doce ficou paralisada, seu coração disparou. Olhando para a mulher, tudo o que ela sentia era confusão. "O que você está dizendo?" perguntou, a voz tremendo, quase inaudível. "Eu sou a esposa legítima dele. Fui embora porque ele me abandonou por Shenjin." A mulher disse, e as palavras a encheram de dor, seus olhos brilhando com lágrimas. "Você não sabe. Ele me deixou por ela, e eu lutei para me manter longe. Mas agora, tudo isso está exposto." A revelação caiu como uma bomba na sala. Shenjin, que antes parecia ser a rainha, agora estava com o olhar perdido, e rosto pálido. "Você está louca! Isso é ridículo!
Tentou argumentar, mas sua voz falhou, drenada de qualquer poder que tinha. Os alunos começaram a murmurar novamente. Mas desta vez era um misto de choque e compaixão por Doce e sua mãe. As expressões de desprezo tornaram-se empatia. O clima na sala mudou. Todos estavam confusos, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que antes parecia tão claro. Doce sentiu uma onda de raiva e tristeza. O que significava tudo isso agora? Sua mãe, tão forte, tão resoluta, estava ligada a uma história de traição que ela nunca soube. "Por que você não me contou?" perguntou Doce, a voz cortante. Sua mãe hesitou, os olhos repletos de dor. "Eu queria te proteger. Eu não queria que você enfrentasse isso. Mas agora é hora de saber a verdade." Enquanto isso, Shenjin, em meio ao colapso, começou a chorar. O cenário era surreal. A rivalidade antiga entre as duas mulheres agora se tornara um compartilhamento involuntário de uma tragédia coletiva. E quem eram, na verdade, essas mulheres, se não presas de uma teia de mentiras? Mas algo ainda não estava claro. No fundo da sala, um estudante, de olhos brilhantes e rosto pálido, finalmente decidiu se manifestar. "Espere, existe mais!" ele gritou. Todos se voltaram para ele, confusos. "A Shenjin não é a única com segredos. Eu sou filho dela." Um choque coletivo tomou conta da sala. Doce ficou sem fôlego, sua mente girando. "O quê? Você está dizendo que é o filho dela?" O garoto acenou, a expressão misturada entre a raiva e a tristeza. "Ela não é quem vocês pensam. Meu pai, eu só descobri recentemente que ele era o presidente do Grupo M." A sala vibrou com a revelação. A traição tomou uma nova forma, e Shenjin, que antes era vilã, parecia agora uma vítima em sua própria trama. "Você não pode estar falando sério", Doce disse, sem saber se ria ou chorava. O garoto continuou. "Fui procurá-la inúmeras vezes, mas ela sempre me rejeitou. Eu sou ilegítimo, mas quem me rejeitou de verdade foi ela." As lágrimas escorriam pelo rosto de Doce, mas agora não era só por sua própria dor. Ela olhava para Shenjin, outra mulher quebrada, despedaçada sob o peso de suas escolhas. O cenário se desdobrava diante dela. Alguém tão por baixo de tudo, desmascarada, com alguém que também vivia em um labirinto de mentiras. Quem eram realmente aquelas mulheres? A verdade estrondava na sala. No meio daquele caos, Doce se sentiu perdida em um mar de incertezas. Como isso pode ser? As perguntas fervilhavam. E se tudo que eu acreditava sobre mim mesma fosse uma ilusão? O que isso significaria para quem eu sou? Enquanto todos hesitavam e a confusão se espalhava, uma nova pergunta pairava no ar. Quem mais estava envolvido nesse emaranhado de traições? Qual seria a verdadeira natureza do poder e das relações que moviam o Grupo M? A sala estava em ebulição, e ainda havia muito mais a ser revelado. Enquanto a revelação mais recente ecoava pela sala, a tensão estava tão palpável que era quase possível sentir o cheiro do medo. Doce olhou para todos ao seu redor, suas expressões revelando uma mistura de choque e curiosidade. Cada murmúrio que surgia agora era uma onda de desconfiança. Quem realmente somos? A pergunta parecia flutuar no ar entre sussurros nervosos. Mas antes que alguém pudesse processar a revelação do garoto, uma nova figura apareceu na porta, ofegante e desesperada. Era um homem alto, com uma gravata amassada e cabelos desgrenhados, que parecia ter saído de uma briga. "Esperem, isso não é tudo!" ele gritou, a voz soando como um soco no estômago de todos. Doce sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Quem é você?" perguntou, o coração batendo forte. Ele avançou, transbordando com urgência. Eu sou o irmão de Doce." Sua declaração fez o tempo parar. Ninguém na sala sabia o que dizer ou como reagir. O silêncio foi tão profundo que podia-se ouvir o próprio coração de Doce. Ela piscou, tentando entender.
Irmão? Como assim? Eu nunca soube de você. Minha mãe me manteve longe de tudo isso. Os olhos do homem brilhavam com uma dor que era impossível ignorar. Ela soube que eu não era legitimado, que tinha um irmão ao qual meu pai tentou se livrar. O caos se instalou novamente, mentes girando em constante confusão. As mães, até então sofredoras, agora sussurravam entre si, tentando conectar os pontos inconsistentes da narrativa que se desenrolava. Mas a verdadeira bomba foi lançada quando o homem, com uma expressão de desespero, disse: "O que vocês não sabem é que por trás de toda essa história há um segredo ainda mais profundo. O presidente do Grupo M não está morto. Ele está vivo. E ele está querendo nos destruir." A sala explodiu em murmúrios, contrariando todas as expectativas. A figura que deveria ser um ícone de força e segurança, agora emergia como um fantasma aterrorizante. Doce ficou paralisada enquanto sua mente girava. Como assim destruir? O que você quer dizer? Sua voz tremia. O homem respirou fundo, e a aflição em seus olhos era quase palpável. Ele quer me calar. Ele quer calar todos nós. A verdade vai acabar com ele. Ele se aliou a Shen Jin, e juntos planejam nos silenciar antes que a verdade chegue à luz. Uma onda de choque varreu a sala. Agora não era apenas sobre poder ou status. Era sobre vida ou morte. Shen Jin, antes vista como a vilã da história, agora era apenas um suporte na teia de um plano mais sombrio. As interações, as rivalidades, tudo parecia um teatro de marionetes sob as ordens de um homem que não tinha remorso. E mais assustador, era impossível determinar onde cada um se encaixava nesse jogo. E assim, no coração de uma trama de traições, Doce percebeu que sua identidade, sua raiva, seu desejo de aceitação, tudo estava ligado a uma linha de sombras que ela nunca compreendeu. A sala estava à beira da histeria, com perguntas fervilhando e o ar carregado de desespero. Você tem certeza disso? Doce indagou, buscando um fragmento de esperança nas palavras de seu irmão. Mas a resposta que ela encontrou foi um silêncio cheio de medo. Não posso viver com isso. O que faremos agora? O pânico crescia, e enquanto todos olhavam uns para os outros, a pergunta permanecia. O que mais poderia ser real? E qual era o verdadeiro custo de descobrir a verdade? A sala estava em ebulição, e uma nova pergunta se formava no ar turvo. Quem realmente era a verdadeira Doce? E o que aconteceria quando o passado finalmente fosse revelado? Enquanto a sala fervilhava com a nova revelação do irmão, o clima era tão pesado que parecia que o ar tinha desaparecido. Doce, ainda em choque, piscava para a figura que antes parecia apenas um desconhecido. Agora, um pedaço de sua própria história. As vozes sussurrantes se tornaram um turbilhão de confusão, mas nenhuma delas se comparava à expressão tensa no rosto da mãe de Doce, à beira de desabar. Eu não posso, Acre. O homem diante dela, que nunca conhecera, poderia ser a chave para entender sua vida. E agora, isso se tornava uma tapeçaria de segredos. Mas, antes que alguém pudesse perguntar mais, um barulho alto cortou a conversa e a porta principal da sala se abriu com um estrondo. Era a diretora, com semblante pálido, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Vocês precisam sair, agora. Sua voz era urgente. E todo o alvoroço imediato fez a sala vibrar como um violino desafinado. Temos um problema sério. Que problema? Perguntou um dos alunos, a inquietação crescendo. O coração de Doce batia descompassado, e ela sentia que aquele não era só mais um dia de escola. Era uma tempestade se formando. A diretora respirou profundamente, estava visivelmente abalada, e antes que pudesse responder, um grito ecoou do corredor. Alguém parou a segurança. Estão vindo! A frase se arrastou pelo ar,
enredando-se em cada mente presente. Doce trocou olhares com seu irmão e sua mãe. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou, braços se moveram, e a pressão estava por toda parte. Era como se a sala tivesse se transformado em um barco à deriva em alto mar, sem destino à vista. Os alunos começaram a gritar e correr para a porta, mas a diretora se posicionou à frente. Fiquem onde estão. Se a segurança não está funcionando, há algo muito errado acontecendo lá fora. A tensão era palpável e Doce sentiu seu estômago se embrulhar. As revelações estavam somente começando, mas o pânico agora era real. Então, como um trovão cortando a escuridão, mais uma figura surgiu. Era o presidente do Grupo M. Ele estava em pé, com uma expressão de desespero no rosto, as roupas amassadas como se estivesse fugindo de algo. Todos vocês precisam ouvir. Sua voz era um grito desesperado, e todos os olhos se voltaram para ele. Você está vivo? Doce questionou, a voz ecoando incrédula na sala. Ele estava ali, bem diante dela, o homem cuja presença era uma lenda. Mas ele estava reduzido a um estado de pavor, medo assumindo seu rosto. Não é seguro, eles estão vindo por vocês. Fui forçado a me esconder. As palavras dele pareciam preencher a sala, mas a confusão só aumentava. Mas você abandonou a sua família. Shendin gritou, surgindo do fundo, a raiva brotando. O silêncio se estendeu como fio de tensão. Doce sentiu um nó se apertar em seu peito. O que havia sido uma rivalidade agora se transformava em algo mais sombrio, uma luta por sobrevivência. Eu não quis. Foi tudo um plano. Eu sou um prisioneiro aqui. O homem gritou, parecendo quase desabar. As paredes pareciam se fechar, e os alunos, preenchidos com tanto medo, não sabiam o que fazer. Uma pergunta pairou sombrinha. Quem estava realmente no controle? Neste momento crítico, um clarão de luz iluminou a sala, e um forte estrondo ressoou do lado de fora, fazendo todos pularem. As janelas tremeram, uma sombra começou a se formar na porta e os alunos se aglomeraram em pânico. A pergunta estava no ar. Quem eram os verdadeiros vilões? E quem precisava ser resgatado? À medida que a situação se intensificava, Doce percebeu que tudo estava prestes a mudar de novo. Uma nova camada de traição se desenrolava, e ela não tinha certeza de em quem confiar. O mundo à sua volta estava se desintegrando, e o que restava era uma linha tênue entre aliados e inimigos. Corra! A diretora ordenou, e aquele grito ecoou, vibrando nas veias de Doce. Mas o que ela não sabia era que a resposta que ela buscava agora vinha com consequências imensas. Um misto de esperança e desespero surgia quando a verdade finalmente pudesse ser confrontada. E o que estava por vir era mais aterrador do que qualquer uma de suas revelações até agora. Quantos segredos mais estavam ocultos e qual seria o verdadeiro preço que cada um teria de pagar? A sala estava em chamas de tensão, e a única certeza era que o futuro se desdobraria em algo que nenhum deles poderia imaginar. A sala estava em um frenesi, o pânico flutuando no ar como um denso nevoeiro. Cada um olhava para o presidente do Grupo M, a figura que deveria trazer segurança, mas que agora parecia perdida e desesperada. Doce estava paralisada, sua mente lutando contra a enxurrada de revelações que a cercavam. Então, como que respondendo ao clamor silencioso da sala, ele deu um passo à frente, os olhos arregalados com terror. Precisamos fugir, agora! Ele gritou, a voz vibrando de tensão. Uma explosão de vozes soou ao mesmo tempo, confusas, perguntando sobre o que estava acontecendo. O homem mal tinha tempo para entender o impacto de suas palavras antes que um novo massacre de Doce sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo?
Antes que pudesse se recuperar, um grupo de pessoas armadas irrompeu pela porta, suas silhuetas escuras contrastando com a luz. A sala ficou em choque. "Fiquem onde estão", um dos homens gritou com uma voz autoritária. Eles brandiam armas, e o pânico se espalhou como fogo em papel. O presidente do Grupo M, agora pálido, segurou Doce pelo braço. "Rápido, vamos!" Ele a puxou em direção à saída. Mas a mão dela estava grudada em sua mãe, que olhava fixamente, sem saber se deveria seguir ou ficar. Shenjin também estava paralisada, e o garoto que se revelou como irmão de Doce estava ao seu lado, tremendo. Foi então que uma nova voz, mais forte e com um tom de comando, soou atrás deles. "Esperem." Uma mulher se destacou entre os armados, seus olhos afiados como facas. "Não deixem que eles saiam." Era a diretora, agora com uma certeza e força que ninguém poderia imaginar. "Eu sei quem realmente é ele." O ar gelou. "O que?" Doce balbuciou, a confusão apertando seu peito como um abraço sufocante. A mulher se aproximou, seu olhar fixo no presidente. "Você não é quem diz ser. Você está aqui para nos manipular. E a verdade, ela nunca te abandonou." "Silêncio!" O presidente gritou, mas sua voz falhou diante do que estava prestes a se desenrolar. A diretora olhou diretamente para ele. "Eu conheci a verdadeira esposa dele, e você não a deixou porque ela queria ser livre. Você a afastou da nossa vida." Doce estava em um turbilhão de emoções. O que a diretora estava dizendo? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma estranha e dolorosa. O homem à sua frente não era apenas um criador de mentiras, mas alguém que jogava com a vida de muitos. E o que aconteceu com sua mãe? Com todos ali, eu não subestimaria a capacidade de quem é forte. Não faria isso. O presidente estava quase clamando agora, mas sua defesa soava vazia. O garoto que se revelou irmão de Doce começou a balbuciar. "Então, você estava apenas se escondendo atrás de uma fachada. Por que minha mãe deveria ser desvalorizada em suas mentiras? Quem realmente somos nós e qual é o nosso vínculo?" O caos se instalou. Os homens armados começaram a se mover, dizendo que precisavam agir. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma outra figura apareceu, ofegante e magra, atrás da diretora. Era a mãe de Doce. "Parem!" ela gritou, a voz ressoando com determinação. "Eu sou a única que pode falar a verdade." Doce olhou para ela, sem fôlego, doloridamente dividida entre a surpresa e o alívio. A sala estava drenada de qualquer certeza, e agora parecia que os segredos mais profundos estavam servindo apenas para alimentar o caos. O que cada um sabia? Qual era a verdadeira relação entre todos ali? As motivações, antes tão claras, agora estavam desmoronando como um castelo de cartas. E como se isso não fosse suficiente, uma explosão no corredor cortou tudo como uma faca afiada. "Todo mundo saia agora!" gritou a diretora novamente. Mas o que Doce via era um rolo compressor de verdades não ditas. Em meio ao clamor e ao pânico, uma pergunta ecoou. Quem seria realmente o traidor neste jogo? E que consequências essa situação, prestes a desmoronar, traria para todos eles? Doce pode sentir um nó na garganta. O escritório do poder estava se desintegrando ao seu redor. A sala estava em erupção e a atmosfera era explosiva. Qualquer movimento poderia levar a uma nova reviravolta. Ela respirou fundo. Agora tudo dependia de como a verdade se desenrolaria entre eles. Se houvesse alguma chance de recuperação, era agora. A sala estava em um frenesi, o pânico flutuando no ar como um denso nevoeiro. Cada um olhava para o presidente do Grupo M, a figura que deveria trazer segurança, mas que agora parecia perdida e desesperada. Doce estava paralisada, sua mente lutando contra a enxurrada de revelações que a cercavam. Então, como que respondendo ao clamor silencioso da sala, ele deu um passo à frente,
os olhos arregalados com terror. Precisamos fugir, agora, ele gritou, sua voz vibrando de tensão. Uma explosão de vozes soou ao mesmo tempo, confusas, perguntando sobre o que estava acontecendo. O homem mal tinha tempo para entender o impacto de suas palavras antes que um novo massacre de barulhos ecoasse do lado de fora. As janelas balançaram e um grito cortou o ar. Eles estão chegando! Doce sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Antes que pudesse se recuperar, um grupo de pessoas armadas irrompeu pela porta. Suas silhuetas escuras contrastando com a luz. A sala ficou em choque. Fiquem onde estão! Um dos homens gritou, com uma voz autoritária. Eles brandiam armas, e o pânico se espalhou como fogo em papel. O presidente do Grupo M, agora pálido, segurou Doce pelo braço. Rápido, vamos! Ele a puxou em direção à saída, mas a mão dela estava grudada em sua mãe, que olhava fixamente, sem saber se deveria seguir ou ficar. Shenjin também estava paralisada, e o garoto que se revelou como irmão de Doce estava ao seu lado, temendo. Então, como se a sala estivesse prestes a implodir, e uma voz familiar soou do canto da sala. Não se movam, era a diretora, com uma certeza e força que ninguém poderia imaginar. Eu sei quem realmente é ele. O ar gelou. O quê? Doce balbuciou, a confusão apertando seu peito como um abraço sufocante. A diretora se aproximou, seu olhar fixo no presidente. Você não é quem diz ser. Você está aqui para nos manipular. E a verdade, ela nunca te abandonou. Silêncio! O presidente gritou, mas sua voz falhou diante do que estava prestes a se desenrolar. A diretora olhou diretamente para ele. Eu conheci a verdadeira esposa dele. E você não a deixou porque ela queria ser livre. Você a afastou da nossa vida. Doce estava em um turbilhão de emoções. O que a diretora estava dizendo? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma estranha e dolorosa. O homem à sua frente não era apenas um criador de mentiras, mas alguém que jogava com a vida de muitos. E o que aconteceu com sua mãe? Com todos ali? Eu não subestimei a capacidade de quem é forte, não faria isso. O presidente estava quase clamando agora, mas sua defesa soava vazia. O garoto que se revelou irmão de Doce começou a balbuciar. Então, você estava apenas se escondendo atrás de uma fachada. Por que minha mãe deveria ser desvalorizada em suas mentiras? Quem realmente somos nós? E qual é o nosso vínculo? O caos se instalou. Os homens armados começaram a se mover, dizendo que precisavam agir. Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma nova figura apareceu, ofegante e magra, atrás da diretora. Era a mãe de Doce. Parem! Ela gritou, a voz ressoando com determinação. Eu sou a única que pode falar a verdade. Doce olhou para ela, sem fôlego, dolorosamente dividida entre a surpresa e o alívio. O que sua mãe ia revelar? Mas a tensão cresceu quando a mãe de Doce se virou e, com um olhar furtivo, murmurou: Doce, eu sei o que você fez. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. O olhar de Doce se transformou em uma mistura de choque e confusão. O que você quer dizer? A angústia estava estampada em seu rosto. E a mãe continuou, a voz tremendo. Eu sou a verdadeira herdeira do Grupo M. E você? Você é a minha arma secreta. O ar ficou denso. Todos na sala mal conseguiam respirar. Doce sentiu o chão sumir sob seus pés. O que sua mãe estava dizendo? Como isso era possível? As implicações eram devastadoras. Era como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Os olhos da diretora se arregalaram em compreensão. Não é verdade. Isso não pode estar acontecendo. E os homens armados hesitaram, agora divididos entre cumprir ordens e a revelação inesperada.
Sim, a mãe de Doce gritou, e sua voz estava cheia de uma ferocidade que Doce nunca havia visto antes. Eu me escondi em plena vista. Cada movimento que fiz foi planeado. Eles não podem te levar, Doce. Você é a única que pode salvá-los. As palavras ecoaram como um trovão. A sala estava em caos, a confusão borbulhando. E cada um ali tinha mais perguntas do que respostas. O que mais estava oculto? Com a verdade agora exposta, o futuro de todos ali se tornava cada vez mais incerto. Sentindo uma mistura de raiva e traição, Doce olhou fixamente para sua mão. Você sempre me escondeu essa verdade? Você fez isso comigo? E o pânico explodiu em seu peito. Mas mais uma vez, uma nova onda de barulho cortou o ambiente. Mais passos estavam se aproximando. Doce se sentiu sufocar. O que estava prestes a acontecer? O que mais poderia vir à tona? A linha entre aliados e inimigos estava se tornando perigosa, e a verdade, agora mais complexa do que nunca, levantava novas questões. Será que a família que Doce conheceu era somente a ponta do iceberg em um mar de mentiras? E quem, afinal, seria a verdadeira traição nessa história? Doce estava congelada, o olhar fixo em sua mãe, enquanto ela revelava segredos que mudariam tudo. O clima na sala estava tão tenso que se podia cortar com uma faca. Mas assim que a confusão começou a se instalar, um barulho ensurdecedor ecoou do corredor. Era como se uma tempestade tivesse se abatido sobre eles. As janelas tremiam, e o ar estava carregado de expectativa e medo. Não, 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 isso não pode estar acontecendo. Doce gritou, seu coração disparado. Todos pareciam paralisados, presos em um momento de completa incerteza. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de fumaça invadiu a sala. O chão tremeu sob seus pés. Os homens armados começaram a se organizar, mas a diretora gritou: "Vocês não podem deixá-los entrar! Protejam-se!" Todo mundo começou a correr, mas Doce estava paralisada, olhando para sua mãe, seu irmão e o presidente do Grupo M. O que estava acontecendo? Seu mundo estava desmoronando. As pessoas começaram a se empurrar, mas o verdadeiro choque veio quando uma figura apareceu no meio da fumaça. Era uma mulher, com um olhar determinado e uma arma na mão. Quando a fumaça se dissipou, Doce conseguiu ver seu rosto. Era a estranha figura que tinha assombrado seus sonhos. Uma mulher que ela nunca conhecera, mas que parecia conhecê-la profundamente. Silêncio. Eu sou a verdadeira controladora do Grupo M, e vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela olhou diretamente para o presidente, e seu olhar era tão cheio de raiva e amor ao mesmo tempo. Como você pode, balbuciou o presidente, sem acreditar no que via. Aquela mulher exalava poder e confiança, e as palavras delas reverberavam na sala como um trovão. Porque eu sou a razão pela qual sua vida está de cabeça para baixo. Você nunca foi o verdadeiro líder. Ela se virou para a mãe de Doce. E você sabia disso, não sabia? Você sempre soube. Doce sentiu seu coração parar. A mulher estava dizendo que sua mãe tinha mentido, que tudo o que ela conhecia era uma fachada, uma camada de mentiras empilhadas sobre mentiras. A sala se encheu de murmúrios de choque. Shenjin, a rival que sempre havia sido tão arrogante, estava com a boca aberta, incapaz de compreender a magnitude da revelação. O próprio irmão de Doce estava paralisado, o olhar perdido entre o desespero e a incredulidade. Eu não estou aqui para lutar, a mulher gritou, sua voz poderosa quebrando o silêncio. Eu estou aqui para trazer a verdade à luz. Vocês foram manipulados, cada um de vocês. A tensão cresceu e todos os olhos se voltaram para o presidente do Grupo M, que estava prestes a desmoronar. Você é uma mentira, ele gritou, mas a mulher deu um passo à frente com confiança, como se segurasse o destino de todos em suas mãos. Não, eu sou a verdade que você tentou enterrar. Eu sou a filha que você abandonou.
A revelação fez o chão parecer desabar sob os pés de Doce. Filha, o que isso significava? Assim, a sala se tornou um campo de batalha emocional, e a coletiva consciência ficou em choque. Doce olhou para sua mãe, buscando um canto de segurança, mas o que ela viu foi o rosto de uma mulher quebrada pela dor. Seus olhos estavam cheios de culpa e arrependimento. Você sabia, desde o início? Doce perguntou, a voz trêmula, mal acreditando em suas palavras. A resposta da mãe era um silêncio pesado. E naquele momento, a verdade sobre paixões, traições e laços familiares estava desmoronando em frente a eles. Com a nova revelação, Doce sentiu sua realidade girar. Não havia mais como voltar atrás. A vida que conheceu estava em ruínas, e cada revelação nova só a afundava mais fundo em um mar de incertezas. Mas o caos ainda não tinha terminado. Outro grito, altas vozes do lado de fora. Eles estavam invadindo, e em meio ao tumulto, uma pergunta pairava. Quem realmente eram eles e até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade? As respostas estariam a poucos passos, e a luta pela sobrevivência havia apenas começado. Doce estava congelada, o olhar fixo em sua mãe, enquanto ela revelava segredos que mudariam tudo. O clima na sala estava tão tenso que se podia cortar com uma faca. Mas assim que a confusão começou a se instalar, um barulho ensurdecedor ecoou do corredor. Era como se uma tempestade tivesse se abatido sobre eles. As janelas tremiam, e o ar estava carregado de expectativa e medo. Não, isso não pode estar acontecendo! Doce gritou, seu coração disparado. Todos pareciam paralisados, presos em um momento de completa incerteza. E antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de fumaça invadiu a sala. O chão tremeu sob seus pés. Os homens armados começaram a se organizar, mas a diretora gritou: "Vocês não podem deixá-los entrar. Protejam-se." Todo mundo começou a correr. Mas Doce estava paralisada, olhando para sua mãe, seu irmão e o presidente do Grupo M. O que estava acontecendo? Seu mundo estava desmoronando. As pessoas começaram a se empurrar. Mas o verdadeiro choque veio quando uma figura apareceu no meio da fumaça. Era uma mulher, com um olhar determinado e uma arma na mão. Quando a fumaça se dissipou, Doce conseguiu ver seu rosto. Era a estranha figura que tinha assombrado seus sonhos. Uma mulher que ela nunca conhecera, mas que parecia conhecê-la profundamente. Silêncio, eu sou a verdadeira controladora do Grupo M, e vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ela olhou diretamente para o presidente, e seu olhar era tão cheio de raiva e amor ao mesmo tempo. Como você pode? Balbuciou o presidente, sem acreditar no que via. Aquela mulher exalava poder e confiança, e as palavras delas reverberavam na sala como um trovão. Porque eu sou a razão pela qual sua vida está de cabeça para baixo. Você nunca foi o verdadeiro líder. Ela se virou para a mãe de Doce. E você sabia disso, não sabia? Você sempre soube. Doce sentiu seu coração parar. A mulher estava dizendo que sua mãe tinha mentido. Que tudo o que ela conhecia era uma fachada. Uma camada de mentiras empilhadas sobre mentiras. A sala se encheu de murmúrios de choque. Shendin, a rival que sempre havia sido tão arrogante, estava com a boca aberta, incapaz de compreender a magnitude da revelação. O próprio irmão de Doce estava paralisado, o olhar perdido entre o desespero e a incredulidade. "Eu não estou aqui para lutar", a mulher gritou, sua voz poderosa quebrando o silêncio. "Eu estou aqui para trazer a verdade à luz. Vocês foram manipulados, cada um de vocês." A tensão cresceu e todos os olhos se voltaram para o presidente do Grupo M, que estava prestes a desmoronar. "Você é uma mentira!" ele gritou, mas a mulher deu um passo à frente com confiança, como se segurasse o destino de todos em suas mãos. "Não, eu sou a verdade que você tentou enterrar.
Eu sou a filha que você abandonou. A revelação fez o chão parecer desabar sob os pés de Doce. Filha? O que isso significava? Assim, a sala se tornou um campo de batalha emocional, e a coletiva consciência ficou em choque. Doce olhou para sua mãe, buscando um canto de segurança. Mas o que ela viu foi o rosto de uma mulher quebrada pela dor. Seus olhos estavam cheios de culpa e arrependimento. Você sabia? Desde o início? Doce perguntou, a voz trêmula, mal acreditando em suas palavras. A resposta da mãe era um silêncio pesado. E naquele momento, a verdade sobre paixões, traições e laços familiares estava desmoronando em frente a eles. Com a nova revelação, Doce sentiu sua realidade girar. Não havia mais como voltar atrás. A vida que conheceu estava em ruínas, e cada revelação nova só a afundava mais fundo em um mar de incertezas. Mas o caos ainda não tinha terminado. Outro grito, altas vozes do lado de fora. Eles estavam invadindo, e em meio ao tumulto, uma nova figura emergiu do fundo da sala. Era uma mulher de cabelo preso, com um olhar penetrante e decidido. Parem! Sou eu quem manda aqui. Ela se posicionou diante de todos, como se fosse a pessoa mais importante naquele momento. O choque se espalhou pela sala. Dulce se lembrou da feição familiar. Era sua avó, mas como? A mulher era uma lenda em sua vida, uma sombra distante do passado. A avó de Doce tinha desaparecido anos atrás, e sua lenda era um sussurro nas histórias da família. Você está viva! Doce mal podia acreditar. O que essa mulher estava fazendo ali? O que ela tinha a ver com tudo? Eu vim para corrigir os erros de sua mãe, a avó disse, a voz firme e ressoante. O poder emanava dela, e enquanto a sala assimilava as últimas revelações, todos pareciam perder o controle. Mas não se enganem, ela continuou. A verdadeira batalha não é apenas entre vocês. É contra aquilo que alimenta suas mentiras. O poder que controla tudo isso ainda está vivo. A sala foi tomada por murmúrios. O presidente agora parecia pequeno. Você nunca deveria ter voltado. Nós estávamos vencendo. Ele disparou, mas a avó encarou-o, sem se intimidar. Vencer? Você está apenas começando a entender o jogo em que está inserido. A verdade é que sua derrota está mais próxima do que imagina, e está na hora de todos enfrentarem suas consequências. Doce sentia um nó na garganta, seu peito apertado. Tudo o que ela acreditava sobre sua família estava se transformando em poeira diante de seus olhos. Agora, com a presença da avó e tudo o que ela tinha a dizer, novas incertezas tomavam forma. A sala estava em erupção de perguntas e desespero. O que você sabe? O que está acontecendo realmente? E no momento em que os ecos da verdade se misturavam ao pavor coletivo, uma nova explosão ecoou do lado de fora, varrendo qualquer esperança de resposta. O que realmente estava prestes a acontecer? A batalha entre a verdade e a mentira ainda não havia alcançado seu clímax. E Doce sabia que cada um deles estava prestes a ser arrastado por uma tempestade, que provavelmente mudaria suas vidas para sempre. A coragem teria de emergir, mas a verdade, agora mais sombria do que nunca, era o único caminho para a construção de um novo futuro, ou para a total destruição. O caos na sala era palpável. Doce sentia o coração acelerado, enquanto olhava para a avó. Você está aqui? Ela sussurrou, a voz embargada. A mulher diante dela era a chave para a verdade, mas o que mais ela escondia? A tensão subia como uma prensa esmagadora. Sim, querida, e estou aqui para acabar com isso, a avó respondeu firmemente, passando pela sala como um raio de esperança em meio à escuridão. Ela encarava todos com um olhar penetrante, e parecia que cada um deles sentia o peso de suas palavras. As vozes se misturavam, mas quando a avó disse, o homem que todos vocês conhecem como presidente não é o verdadeiro líder.
Um silêncio sepulcral caiu. Doce prendeu a respiração. Era mais do que suficiente para enfraquecer a fachada que todos sustentavam. "Você está mentindo!" gritou o presidente. Mas a avó não recuou. A verdade é que o poder dele está prestes a desmoronar. Ele foi apenas um peão nesse jogo traiçoeiro. Doce trocou olhares com sua mãe, que estava paralisada. Mas o momento de confusão deu lugar à determinação. A avó gesticulou com as mãos. "Precisamos sair, mas antes precisamos entender de quem podemos confiar. Esta batalha não é só nossa. É a batalha de cada um que se sente preso a essas mentiras." Então, uma nova onda de explosões soou de fora. A porta principal estava sendo arrombada, e o pânico começou a tomar conta de todos novamente. Os homens armados estavam se aproximando rapidamente. "Para a saída!" gritou a diretora, sua autoridade ressoando no caos. "Você não sabe o que está fazendo!" O presidente berrou, mas mal teve tempo de protestar. A avó avançou, puxando Doce e seus amigos em direção ao corredor. "Estamos saindo disso, mas precisamos ser rápidos." O que parecia uma fuga virou um frenesi. Empurrões e gritos. Doce se agarrou à mão do irmão, sentindo a conexão familiar pela primeira vez. E em um momento de calmaria, olhou para a avó e disse: "Nós vamos enfrentar isso, juntos." Era a luta que aguardava por eles. Com coragem renovada, eles estavam prontos para o confronto, e cada um deles sabia que nada seria como antes. A jornada estava apenas começando, e a verdade, por fim, estava para ser revelada. À medida que atravessavam portas, Doce sentiu um nó de esperança e medo entrelaçados. O futuro era imprevisível, mas havia uma chama acesa nela que não poderia ser apagada. Naquela luta, ainda havia espaço para novos laços e recomeços. E então, enquanto escapavam para o exterior, uma nova pergunta surgia nas mentes de todos. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Em meio ao barulho, o que era real e quem eram os verdadeiros aliados ainda permanecia como um mistério. Mas antes que a cortina se fechasse, era hora de celebrar o fio de esperança que começou a brotar. Aquela história poderia não ter terminado, mas de qualquer forma, Doce sabia que a batalha pela verdade estava apenas começando. Agora, deixa eu fazer um pedido urgente. Se você está emocionado com essa história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfeque.